Bom dia, amantes do futebol. Me chamo Raimundo Martins, né? Mais uma vez aqui nós vamos bater um papo rápido, né, sobre esse grande instrumento, né, que é o futebol, especial o futebol brasileiro, né, que é o que nós vamos falar. E hoje o tópico que eu vou abordar aqui, vou tentar abordar, é sobre a arbitragem no futebol brasileiro, né? No contexto geral, mais especificamente no futebol brasileiro. E antes de mais nada, né, agradecendo aí pela participação e pedir para que, né, se inscrevam, se for um tópico legal, se gostarem, se inscrevam no canal, ative as notificações, compartilhe, né, dê o seu like para que a gente possa, né, ficar motivado nesse processo. Então vamos lá. Como eu disse antes, né? Eu chamo Raimundo Martins, a gente está fazendo esse projeto, esse trabalho de falar sobre o futebol brasileiro. É, assim, várias competições foram decididas, né, por erro e acerto da arbitragem antes da vinda do VAR. E nós, brasileiros, né, na sua maioria, imprensa, tudo, né, todos os instrumentos, né, que atuam no futebol brasileiro, né, ansiando pela chegada do VAR no Brasil. Olha, a tecnologia é importante, vai resolver muita coisa. Só que nós esquecemos que, assim, o futebol, o esporte em geral, mas vamos falar do futebol especificamente, eu acho que se chega aí a 1%, né, do PIB, 1 ou 2% do PIB, se eu não me engano, não me falha a memória, posso estar totalmente equivocado. E aí vocês me ajudam. Mas faz parte de uma cultura, tá? E quando foi inserido o VAR, né, não se foi preparado realmente, nem a sociedade, embora a gente já. Porque uma coisa é você almejar e você ter uma ideia como funciona, outra coisa é a prática propriamente dita. Né? E nem os próprios arbitragens. Primeiro que o árbitro de futebol no Brasil, eu vou falar no Brasil porque eu não sei como é que funciona lá fora, eu acredito que não sei se é a mesma coisa, não é profissionalizado. O cara para ser árbitro de futebol ele tem que ter um emprego. Se não me falha a memória, é isso aí, tá? Mas acredito que seja isso mesmo. E ele tem que ter o emprego dele para ser árbitro de futebol. Olha só que loucura. E aí ele é responsável pela emoção de milhares, de milhões de pessoas no Brasil inteiro. Desde do amador, né, até o profissional. Então a responsabilidade naquelas 2 horas ali de trabalho é muito grande, enquanto ele está atuando ali em campo. É muito grande, são milhões, milhares de pessoas, né, no Brasil inteiro, em cima daquele ser humano ali. E aí colocou-se o VAR, mas a cultura brasileira não é de resolver as coisas rápidas. A cultura brasileira é muito problemática, nós somos problemáticos, tá? A gente cria uma série de situações para resolver uma coisinha muito simples. E às vezes a gente vê aí uma situação de um gol, né? Demorar 5 minutos para ser decidido para dizer que se foi anulado ou se não vai anular o gol, né? Porque tem que traçar as linhas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo que é inerente ao VAR. Mas como que em outros lugares a mesma situação é resolvida em fração de segundos, né? E como aqui se demora tanto para se ter uma resposta sobre um determinado lance? É cultura. A cultura no Brasil é uma, a cultura na Europa é outra, e o instrumento é o mesmo, vá. Tá? Então, com a aplicabilidade é que precisa ser revista, né? Ou adaptada, né, à cultura brasileira, porque senão vai ter sempre problema. E nesse contexto, a arbitragem ela sofre muito, porque vocês vejam, agora está um embate, né, com um treinador aí de uma grande equipe paulista e o outro treinador também de uma grande equipe paulista. E aí o que é que acontece?
estão se querendo colocar na justiça, né, o treinador da equipe lá do interior paulista, porque o treinador, né, questionou o treinador da grande equipe paulista, né, no caso Palmeiras, né? E aí o que que acontece nisso? O mesmo treinador do Palmeiras e vários treinadores, muitas das vezes, grita, xinga, questiona o profissionalismo do árbitro que está lá, mas ninguém pune. Ninguém julga, ninguém rebota na justiça, ninguém não se faz nada, né? Fica se questionando, debatendo a legitimidade do que ele falou, do que ele não falou, se ele estava certo, se estava errado, porque é no calor das emoções, mas ele é um contra um lá, entendeu? E milhões contra um só. Não é um contra um diretamente, não é o árbitro Hilton, é o treinador, vários os jogadores, torcida, diretoria, imprensa, todo mundo contra aquele único ser que está ali, que só tem na mão para se proteger um apito e dois cartões. E assim, questionam-se o profissionalismo do treinador dentro de campo, ali naquela situação que eu estou falando, tá? Questiona-se? Não. Ah, é o calor das emoções. Ah, ele poderia ser mais comedido, mas a gente entende que é essa, mas o árbitro não. Então, a gente precisa rever a relação entre campo, extracampo e arbitragem realmente, porque é um ser humano só ou um corpo de arbitragem contra centenas, milhares de pessoas, né? Então a CBF, né, precisa rever aí essa cultura. É igual o futebol feminino. O futebol feminino no Brasil não é profissionalizado, tá? Então assim, quando se tem um problema com um treinador de futebol que não é profissionalizado no Brasil também, é um trabalho amador, né? Porque embora ganhe milhões aí, né? Mas não é profissão. No Brasil não é profissão ser treinador de futebol. E a CBF cria um curso oneroso que privilegia, né? Uma parte e a maior parte não pode fazer, porque eu mesmo sou treinador de futebol e não tenho o curso CBF, porque como eu posso fazer? E esse curso da CBF é válido só no Brasil, porque lá fora ninguém respeita. Tá? Se tem algum país que aceita, eu não sei, que eu saiba não. Então, olha só, um curso que é interno, a princípio, 20 mil, em média. Se eu colocar gastos, né, de ir para lá, para o Rio de Janeiro, hospedagem, translado, esse monte de processo, esse curso aí, se vocês entrarem na CBF e fazer lá um cadastro, que eu já fiz, tem um cadastro lá, né, média 20 mil, meu irmão. 10, 15 mil, a depender da série, né? A, C, B. Então, assim, é muito. Se começa sempre de cima. No Brasil, tudo se começa de cima. Não se começa de baixo, criando uma base sólida para subir. É sempre de cima. E aí, a tendência sempre é o quê? Ruir, porque não tem base. Então, o VAR no Brasil, ele não tem base. É um instrumento, uma tecnologia que foi trazida, né? Importada da Europa, adaptada, que não se adaptou ainda, colocada aqui e quer-se que tenha 100% de aproveitamento, né? Na arbitragem, pô, não vai, cara. Nem o VAR vai ter e nem o árbitro. O VAR está pior ainda a responsabilidade dele, tá? E quem protege o árbitro? Né? Então, assim, a gente precisa rever esses nossos conceitos, porque senão vai ter que acabar o VAR no Brasil, beleza? Então, assim, mais um obrigado, galera. Tá? É só um bate-papozinho legal. Aproveitando para pedir para, se for interessante, né? Compartilhar, deixar os likes, né? Divulgar, apertar lá o sininho das comunicações para que chegue até mais gente e que vocês recebam as notificações, beleza? Obrigadão, bom dia e vamos lá, tá chegando as finais dos estaduais e vem aí o Brasileirão. Abraço forte, sucesso!